Hoje, então, é o dia daquelas que muitas vezes falam assim: puxa, mas tudo sou eu nessa casa, né? A gente ensina os filhos a falarem mãe e não param nunca mais, né? E de que é mãe, 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 mãe. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes eu estou andando pela rua, em algum lugar, parece que eu estou escutando mãe. De tanto que fica, né? Mãe, mãe, mãe. É o dia daquelas que muitas vezes já falaram assim: olha, o dia que eu morrer, vocês vão sentir a minha falta. Né? A hora que eu não estiver aqui, eu quero ver como é que vocês vão se virar. Se eu for aí achar, dá-lhe psicologia materna, né? E muitas vezes nós falamos, claro que são brincadeiras, outras vezes são sérias, porque nós somos humanas, somos humanos. E antes de nós iniciarmos o nosso sermão de hoje, a palavra do Senhor, eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz em todos esses 20 anos aqui nessa igreja de ministério. Ela sempre ora por mim, sempre. É um pilar espiritual na minha vida. Sem ela, eu não estaria aqui. Sem ela, eu não seria o que eu sou. E para mim, ela é a minha musa inspiradora. A minha mãe, que seja 24 horas por dia, eu sei que eu posso contar com ela. É minha mãe, é minha amiga, é minha intercessora, é minha confidente. Então, eu queria que ela subisse aqui hoje, comigo, para ela orar por mim, uma coisa que ela quase não faz. Bem aqui, para quem não conhece, essa é minha mãe, não é? Dona Azenate, mas você pode chamá-la de Z, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia, porque estamos em família, Senhor, Tu que somos na Tua casa, para Te louvar, para Te bendizer, para Te engrandecer. Te agradecemos, ó Pai, porque só Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa exaltação. Senhor, recebe este culto que nós devemos a Ti, Senhor. E agora, Senhor, eu quero Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça, poder, unção e iluminação do Teu Espírito Santo sobre a vida da pastora Priscila, Senhor. Que ela fale, Senhor, na inspiração do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui mais fortalecidos e edificados pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te agradeço imensamente pela vida dela e por ela ser a minha filha. Nós Te amamos e nós Te adoramos a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Ai, haja coração, né? Hoje é um dia todo cheio de emoção. Mas eu fiz questão de chamar minha mãe porque ela, se hoje eu estou aqui, se hoje eu sou pastora, é porque muitas vezes ela me puxou orelha e me levou para a igreja e insistiu comigo, né? Então, eu quero deixar esse testemunho para você também, né? Continue na missão que o Senhor confiou a você. Vamos ler a palavra de Deus? Hoje é o culto da família. Nós vamos ser inspirados pela palavra de Deus, a história de uma mulher que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do verso 1 ao verso de número 7. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso de número 7, eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim:
Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos para serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Guarde bem essa expressão. O que é que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. E Eliseu então disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Depois você, os seus filhos, entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem sendo cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou ao profeta Eliseu, e ele então disse: venda o azeite, pague as suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Até aqui a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a ação do Espírito Santo na família. O Espírito Santo do Senhor, ele age em nós e age também no nosso meio. Hoje, na nossa sociedade, se perdeu o conceito de família, não é verdade? Se perdeu. No momento que nós vivemos, as pessoas não sabem mais o que significa ser família, ter famílias. A família só é lembrada muitas vezes no contexto material, no contexto de provisão, mas já não é mais um lugar onde há transmissão de valores. Hoje é muito comum nós ouvirmos das pessoas: olha, eu não vou ensinar sobre fé aos meus filhos. Eu não vou ensinar porque deixa com eles crescerem, eles decidem. Eu já ouvi muitas vezes isso. Mas quando isso acontece, quando pessoas encaram assim, de duas uma: ou elas não conhecem o Senhor, ou elas estão negligenciando algo que o Senhor nos deixou, porque nós somos os responsáveis espiritualmente também pela nossa casa, pela nossa família. A nossa Constituição Federal nos diz no artigo 266 que a família é a base da sociedade. Família como base da sociedade. Rui Barbosa, um jurista e também renomado escritor nosso brasileiro, ele, com base nisso, ele afirmou a família é a célula máter da sociedade. Isso quer dizer que a importância fundamental na família, na estrutura social, na construção da sociedade. A família é a primeira sociedade que nós vivemos, que nós convivemos. E não parece ser um contrassenso que, ao mesmo tempo que a nossa Constituição fala que a família é a base da sociedade, isso se perdeu. Que base hoje a família tem na nossa sociedade? São famílias corrompidas, destruídas,
laços que se desfazem. Mas quando nós vamos para a igreja, como que isso tem sido? A base da família que serve e conhece o Senhor é o Espírito Santo. A base da família que conhece o Senhor Jesus é o Espírito Santo. Porque como cristãos, nós entendemos que a família, ela é dádiva do Senhor. A nossa sociedade precisa ser restaurada. E sabe como ela vai ser restaurada? Através das nossas famílias. Através dos nossos filhos. Através da maneira como nós vivemos o Evangelho na nossa casa. Há uma igreja em cada lar. Os pais são os ministros. Os filhos, os discípulos. É o nosso campo missionário. É o lugar onde nós devemos viver a palavra de Deus de forma integralmente. Agora veja, irmãos e irmãs, essa palavra de hoje é uma palavra que o Senhor falou muito comigo. No sentido de hoje nós tirarmos pesos. Pesos. Às vezes, como cristãos, nós nos cobramos, nós nos policiamos. De fato, precisamos cuidar com as nossas palavras, as nossas ações. Queremos dar bons testemunhos dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Mas muitas vezes, quando falamos na questão de família, às vezes as pessoas recebem como um peso. Porque elas olham para si, olham para suas famílias e falam, nossa, eu estou longe de ser isso. Eu estou longe de ser uma mãe perfeita. Qual mãe já não falou isso? Eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou um pai perfeito. A minha família não é perfeita, não. Sabe aquela família que não briga, que ninguém grita, que os filhos não brigam entre si, que não enfrentam problemas, que são assim impecáveis, sabe essa família? Não, ela não existe. Ela não existe. Ela não existe porque a família é composta por pessoas imperfeitas. Perfeito só existe um, o Senhor. Mas quando nós buscamos o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando nas nossas falhas, nas nossas limitações. Por isso que nós precisamos, cotidianamente, é da ação do Espírito Santo na nossa vida, no ambiente familiar. Por isso, nessa manhã, meu irmão e minha irmã, larga os pesos. Larga os pesos. E deixe o Espírito Santo do Senhor ministrar sobre a sua vida. Porque graças a Deus, embora sejamos imperfeitos, há esperança. Porque Cristo vive em nós. Então, para experimentar, eu creio que todos aqui estão desejosos e são desejosos de experimentar a ação do Espírito Santo na vida das suas famílias. O que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Segundo esse texto que nós lemos de 2 Reis. Primeiro, buscar a instrumentalidade do Espírito Santo em nossas próprias vidas. Veja, aquela mulher enfrenta uma situação desesperador. Em meio ao luto que ela estava vivendo, devido ao seu marido ter falecido, chega um credor. Os historiadores falam que possivelmente era um agente para cobrar tributos. Mas ela não tinha condições de pagar.
aquilo que o seu marido devia. Em meio ao luto, chega então aquela outra luta diante daquela mulher. Sob a iminência de perder os seus filhos, a lei hebraica permitia que isso acontecesse. É claro que quando nós lemos o texto não fala a idade, né, dos filhos, mas possivelmente não eram filhos pequenos, porque com o pagamento da dívida eles seriam escravos para que aquela dívida então fosse paga. Mas mesmo em meio à dor de ter perdido o seu marido, ela não desiste, ela não se entrega, ela não se desespera no contexto das suas limitações e, como uma boa mãe, se levanta para cuidar, para lutar, para guerrear, para não perder os seus filhos e vai então em busca de ajuda. Aquela família era uma família que conhecia Deus. O marido daquela mulher, diz o texto que ele era também, fazia parte ali dos profetas. Era um homem que conhecia Deus. E isso evidencia para nós o quê? Que mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo sendo pessoas que leem a Bíblia, que têm comunhão com o Senhor, não é por isso que nós não vamos enfrentar adversidades dentro dos nossos lares e nas nossas casas. O sol brilha sobre os justos e os injustos. A diferença está em quem nós recorremos e buscamos ajuda. Ela então vai diante do profeta Eliseu e pede ajuda para ele. Por quê? Porque naquela época o profeta representava a voz de Deus. O profeta Eliseu era conhecido como homem de Deus. Aliás, os outros versículos vão falar de uma outra mulher que também estava sofrendo e ela fala: eu vejo que o Senhor é homem de Deus. Então as pessoas naquela época, elas buscavam os profetas para ouvir a orientação de Deus. E ele então orienta aquela mulher. Ele não tinha também recursos para ajudá-la, mas ele orienta aquela mulher diante daquilo que Deus queria fazer na vida dela, diante daquela luta. E isso nos ensina que nós devemos buscar o Espírito Santo para que ele nos instrumentalize diante das coisas que acontecem nas nossas vidas. Porque a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus é essa. Não importa as situações que enfrentemos, as adversidades que as nossas famílias possam passar, esse é um dos papéis do Espírito Santo, de revelar os propósitos de Deus para nós, de nos orientar e nos guiar. Eliseu é para aquela mulher a voz do Senhor. E o Espírito de Deus usa Eliseu para orientar o que aquela mulher deveria fazer. A palavra de Deus nos fala que quando Jesus, antes de ser morto, crucificado e subir aos céus, ele disse para os seus discípulos, está escrito na palavra dele: não vos deixareis órfãos, mas enviarei quem? O Espírito Santo. Em Romanos 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Um dos papéis do Espírito Santo é ser guia, orientador, consolador, ajudador. Irmãos e irmãs, diante das lutas que talvez você tenha enfrentado na sua vida, essa mulher, ela poderia ter se sentido sozinha de diversas maneiras, mas ela não se acomodou. A casa dela conhecia o Senhor e ela foi no lugar certo pedir ajuda e a orientação do Senhor para a sua vida. Quando as coisas acontecem na sua vida que te trazem muitas vezes uma situação de desespero, problemas diversos,
A quem você recorre? Como que você lida com os conflitos na sua casa? A palavra do Senhor nos orienta através dessa história que nós devemos buscar, em primeiro lugar, a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque dele vem a sabedoria, dele vem o discernimento, dele vem a iluminação, para que nós enfrentemos as situações. Veja, problemas todas as casas vão passar, porque conforme eu disse no início aqui do nosso sermão, nós somos imperfeitos. A nossa vida não é uma estabilidade sempre tranquila, bonita e agradável. Muitas vezes o Senhor permite que passemos por adversidades terríveis, para que nós possamos buscar o Espírito Santo com ardor, com fervor, porque Ele não nos deixou sozinhos. Talvez você esteja vivendo uma luta na sua família ou na sua própria vida em que você se sinta sozinho. Desfaça desses pesos nessa manhã. Sinta o Espírito Santo na sua vida te enchendo. Porque quando você se enche do Espírito Santo de Deus, você passa qualquer batalha de cabeça erguida e enfrenta o que tiver que enfrentar. A palavra do Senhor no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham. É o Senhor quem edifica a nossa casa, é o Senhor quem nos ajuda. Aquela mulher, ela foi exemplo de fé para os seus filhos. Ao invés de se desesperar, ela foi e buscou a orientação de Deus. E o profeta então pergunta para ela: o que é que você tem em casa? No primeiro momento ela diz: eu não tenho nada. Depois tem uma vírgula, né? E na vírgula ela fala: eu tenho um pequeno jarro. Talvez ela falasse assim dentro de si: puxa vida, eu tenho em casa muitos problemas. Eu tenho muitos problemas. Eu estou dizendo que eu tenho muitos problemas. Eu não tenho nada. Eu não tenho como resolver essa situação. Mas aí, o Espírito de Deus a lembrou daquele pequeno jarro de azeite. E por isso nós vamos para o segundo momento da nossa reflexão. Nós precisamos crer e dar liberdade para o agir de Deus. Crer e dar liberdade para o agir de Deus. Nós não podemos desprezar o que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, nos problemas que vivemos. Às vezes você está enfrentando um problema tão grande que você não sabe nem por onde começar, mas se você tiver fé e buscar o Espírito Santo do Senhor e crer e dar liberdade para Ele agir, Ele irá fazer a obra. Não há nada que o Espírito Santo do Senhor não possa fazer nas nossas vidas e nas nossas famílias. Eliseu instrui aquela viúva a então buscar os recursos e derramar aquele azeite sobre as vasilhas. Esse comando, essa orientação exigiria dela fé e obediência. E o azeite, nesse contexto, muitas vezes ele é associado ao Espírito de Deus, como fonte de poder, de restauração e de provisão. Porque ela creu e porque ela deu liberdade para o Espírito de Deus agir, ela viu os milagres acontecendo na sua vida. O Espírito Santo, quando enche as nossas vidas, Ele nos capacita para fazer toda e qualquer obra. Mas nós precisamos dar liberdade para o Espírito de Deus, seguir as orientações do Senhor e não sermos empecilhos para a obra que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Muitas vezes os dilemas são tão grandes que nos cegam, que fazem com que a nossa fé naufrague.
Mas nessa manhã o Espírito Santo do Senhor vem nos lembrar e vem nos desafiar. Olha, não importa o tamanho do seu problema. O que importa é a sua fé. Creia e dê liberdade para o Espírito Santo agir. Muitas pessoas, ao invés de levar fé, esperança para os momentos que vivem dificuldades em família, muitas vezes com a sua boca invalidam o agir do Espírito Santo de Deus, no sentido de que Deus não pode fazer uma obra na minha família, não. Fulano está perdido. Ou essa situação não tem mais jeito. Quando nós falamos isso, nós invalidamos o agir e o poder de Deus. E eu vou falar mais. A blasfêmia do Espírito Santo é não crer no Espírito Santo. E esse é o único pecado que não tem perdão. Então, muito cuidado quando você faz as coisas pelas suas próprias forças. Quando você duvida do poder e da ação do Espírito na sua vida, através da sua vida e no meio da sua família. Porque talvez você esteja impedindo a obra extraordinária que Deus deseja fazer. Talvez a sua fé no agir de Deus esteja como aquele pequeno jarro de óleo, pequeno. Mas se você colocar toda a sua fé no Senhor, você verá coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Porque o pouco na mão de Deus é muito. Ele multiplica. Ele multiplica a fé, Ele multiplica a força daquele que está cansado. Ele restaura o abatido. Ele muda cenários, Ele muda situações. Por isso, meu irmão e minha irmã, o texto nos vem falar, sim, de problemas e dilemas que todos nós podemos enfrentar, situações financeiras, dificuldades, luto, perdas, de nos sentirmos sozinhos, mas o texto vem nos desafiar a nos levantarmos e a buscarmos a ação poderosa do Espírito Santo do Senhor, a crermos e a darmos a liberdade para Ele agir da forma como Ele quer. Então, não se pergunte, muitas vezes, do porquê da luta, ou porquê que Deus deixou que isso acontecesse. Mas creia e dê liberdade para o Espírito Santo agir e te mostrar o querer e o propósito dEle na sua vida. E você verá Deus realizando milagres. Talvez algumas pessoas podem olhar esse texto e falar, puxa, ela envolveu a família dela, ela envolveu os filhos para buscar as vasilhas, né? Talvez no dia de hoje fosse o Tupperware, né? Vai lá, busca um monte de Tupperware para derramar azeite, para vocês terem condições, terem renda e venderem. Talvez algumas pessoas perguntem assim, puxa, aqueles filhos eram obedientes, né? Porque ela falou e eles logo obedeceram. Na minha família não acontece assim, muitas vezes não. A gente fala, e os filhos muitas vezes não cumprem, né? Ou daria briga, não, eu não vou, vai você, né? A verdade é que aqueles filhos, eles sabiam da situação que estava acontecendo com eles. Eles sabiam que eles corriam perigo de virarem escravos. Você acha que eles não iam dar conta do negócio, dar conta do recado? Iam. O que eu quero dizer com você é que quando lutas acontecem na nossa casa há um propósito, e muitas vezes o propósito é de união. Tenta lembrar de algumas situações que já aconteceram na sua casa ou na sua família, seja luto, perda ou dor, ou dificuldades financeiras de qualquer ordem, em que vocês ficaram mais unidos. Pode ser que alguém fale, não aconteceu assim. Creia e deixe o Espírito Santo agir. A palavra do Senhor, em Malaquias 4:6, é um texto que fala sobre Elias como enviado de Deus. E diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos
paz. Isso aqui está falando da ação de Deus. Elias era um enviado de Deus. No Novo Testamento nós temos Jesus como um enviado de Deus. E mesmo após a sua morte, a ressurreição, conforme nós lembramos do texto que diz que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo. E um dos papéis também do Espírito Santo é ser conciliador. Creia, busque e deixe o agir do Senhor agir na sua vida e na sua família. Quem faz a obra é o Senhor, não somos nós. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se você quer ver a ação do Espírito de Deus na sua casa, na sua vida, nos seus familiares, no seu casamento, no seu relacionamento, creia e dê liberdade para o Espírito Santo agir. Mesmo que as possibilidades sejam pequenas, como aquele jarro. Creia com todas as suas forças e creia no Espírito Santo de Deus. O que é que você tem em casa? Deixe o óleo do Senhor ser derramado. Eu imagino que cena tão linda, né? Aquela mulher derramando o óleo sobre aquelas vasilhas, os filhos vendo e buscando, e se inteirando e buscando, e não, a gente vai conseguir, e aquele espírito de união, de unidade. A propósito, em todas as coisas que nós passamos, o que você tem derramado na sua casa? Desesperança, palavras indignas, palavras que não honram ao Senhor, ou só enfatizado os problemas. Como um homem, como uma mulher de Deus, nós devemos derramar sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, o óleo da fé, o óleo do Espírito Santo, o óleo do poder que vem de Deus, porque a obra é dele, não é nossa. A nós só basta crer e confiar e deixar que o Espírito Santo conduza tudo e todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito há liberdade. Você tem dado liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, através da sua vida, na vida da sua família, nos dilemas que você enfrenta. Aquela mulher foi testemunha do milagre da multiplicação do azeite na vida dos seus filhos, na sua própria vida. Ela deu liberdade. Talvez para ela aquilo não fazia sentido, mas ela continuou a fazer até ver a provisão de Deus na sua vida. Continue orando. Talvez os seus filhos, talvez seus familiares, seus pais não conhecem o Senhor. Continue derramando óleo. Continue enchendo as vidas daquilo que Deus tem trazido ao seu coração. Se encha desse poder e da orientação do Espírito Santo de Deus. Você concorda comigo que nós precisamos de sabedoria para viver a vida e também para nos relacionarmos uns com os outros e principalmente dentro da nossa casa? Concorda? Há sabedoria sim nos livros, mas sabedoria divina nós só encontramos em Jesus. Sabedoria divina nós só encontramos na palavra de Deus. Há muitas famílias que estão ruindo, há muitos casamentos que estão ruindo, porque não há busca pelo Espírito Santo. Há busca por tantas coisas, menos da ação do Espírito Santo no seu próprio lar e na sua própria vida e na sua própria família. Aquela mulher foi inspiração para os filhos. Eu consigo imaginar o depois. Diante daquela luta, daquela tensão, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, deu, multiplicou. Deve ter acontecido alegria, regozijo por ver os milagres de Deus e de que eles não estavam desamparados. Olha, valeu a mãe ter ido lá conversar com Eliseu. Valeu todo o nosso esforço de sair, de se dividir e ir atrás dos recursos. Agora, aquela família estava celebrando a presença, o propósito e a provisão de Deus nas suas casas.
Dê a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir e você verá milagres acontecendo dentro do seu lar, amém? Em terceiro lugar, o lar é o lugar onde os milagres se realizam. O agir do Espírito Santo nos faz contemplar os milagres dele em nosso lar. Aquele milagre supriu as necessidades imediatas daquela família, mas deu muito mais do que eles queriam. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O que o Senhor nos ensina é que o nosso lar, os dilemas que enfrentamos, é o lugar também onde nós podemos ver o agir e os milagres de Deus no nosso meio. Nós precisamos, irmãs e irmãos, entender que o Pentecostes ocorreu. Nós vamos meditar sobre o Pentecostes especificamente domingo que vem. Mas nós estamos debaixo do derramamento do Espírito Santo do Senhor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, que é pai, que é mãe, que é filho. O Espírito Santo do Senhor age sobre nós. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade, porque em Atos capítulo 2, verso 39 diz: a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você é constituída no seu lar, como ministro, como ministra do Senhor. Tome essa posição na sua casa e você verá os milagres extraordinários do Senhor acontecendo na sua vida e na sua família. Profetize palavras do Senhor, palavras abençoadoras na vida daqueles que estão convivendo com você. Porque a família é dádiva do Senhor, embora sejamos diferentes. É dádiva de Deus. E na nossa diversidade, o Espírito Santo do Senhor atua. Por isso, irmãs e irmãos, faça do seu lar a habitação do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, você crê que o Espírito Santo mora em você, então ele entra com você na sua casa. Ele se relaciona com as pessoas que você convive. Que cada lar aqui nessa manhã seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós encontramos na Bíblia diversos lares que viveram milagres do Senhor, não só esse, mas porque havia uma pessoa salva, todo o lar foi salvo. E aí a gente pode se lembrar de Zaqueu, cobrador de impostos. Quando Jesus foi na casa dele e ele reconheceu que era pecador, o que Jesus disse para ele? Tu e a tua casa estão salvos. Há salvação nessa casa. Quando a mulher samaritana, cheia de imperfeições, de relacionamentos que não deram certo, de casamentos que foram frustrados, quando o Senhor encontra ela, quando Jesus se encontra com ela, ela recebe a água da vida, aquela mulher se torna testemunha e a água da vida começa a fluir no interior daquela mulher. E eu imagino que o relacionamento que ela estava já foi de maneira diferente quando ela voltou daquele encontro com Jesus. E a palavra fala que depois daquilo ela saiu contando e testemunhando da ação de Deus. Nós encontramos também na palavra do Senhor Jairo, que estava com a sua filha adoentada. E ele vai até Jesus, se prostra até Jesus e leva Jesus para sua casa e sua filha é ressuscitada. Leve Jesus para sua casa. Leve a ação do Espírito Santo na sua casa. Deixe o Senhor agir da maneira que Ele quer agir. Porque a promessa do Espírito Santo, conforme nós lemos o texto de Atos capítulo 2, é para nós e é para os nossos filhos. O lar é a habitação do Espírito Santo.
Nós vivemos debaixo desse Pentecostes, debaixo desse derramamento do Espírito sobre nós. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento, onde ele transformou a água em vinho. Você já pensou se Jesus não tivesse presente naquele casamento? O fiasco que ia ser, a briga do primeiro casal ia ser inaugurada naquela noite. Você não comprou vinho suficiente, você não encomendou, né? Porque quando as coisas acontecem é assim, né? O marido é o primeiro, né? Mas Jesus estava presente. E porque Jesus estava presente, ocorreu a transformação. Quando Jesus está presente na nossa vida, quando nós cremos na ação do Espírito Santo dele em nós, nós deixamos que ele resolva os problemas. Nós deixamos que ele nos instrua, nos dê sabedoria, e nós vemos os milagres acontecendo, nós vemos transformação acontecendo no nosso lar. Faça do seu lar, meu irmão e minha irmã, um lugar onde o Espírito Santo realiza milagres. O milagre do amor, o milagre do perdão, o milagre da conciliação, reconciliação, o milagre da perseverança. Lute com fé e você verá os milagres do Senhor acontecendo na sua família. E eu tenho certeza que depois do que aconteceu na vida daquela família, eles serviram ao Senhor com alegria, como está escrito na palavra do Senhor, que nós também possamos dizer, que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é que você tem em casa? Pastora, só tem briga ultimamente. Pastora, só tem confusão, discórdia, problemas financeiros. Como está a sua fé? Se ela for como aquele jarro de azeite, que você se entregue ao Senhor e que você veja a multiplicação da sua fé, e que você veja os milagres, a ação e a transformação que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Amém? Nós precisamos tomar posse dessa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, para contemplarmos os milagres que o Senhor deseja fazer em nós. O último versículo para encerrarmos. Provérbios 24, verso 4 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é agradável e precioso. Que a partir de hoje, através da vida de Jesus, através da ação do Espírito Santo do Senhor na sua vida, a sua casa seja construída na sabedoria, no temor do Espírito Santo. E que os cômodos, que o interior da sua casa, do seu lar, sejam cheios daquilo que a palavra do Senhor diz, do que é precioso e agradável. Essa responsabilidade está sobre você, mas não como um peso. Lembre-se que você não está sozinho. Se você anda se sentindo sozinho nas lutas familiares, é porque você está deixando de buscar o Espírito Santo do Senhor. Então, nessa manhã, abre o seu coração e fala: Senhor, eu me consagro a Ti. Senhor, eu creio que o Teu Espírito Santo está sobre a minha vida. Senhor, eu consagro a minha família diante do Senhor, porque eu quero ver o agir do Espírito Santo na minha família. Amém?